Êxodo capítulo 34, do verso 28 ao verso 30 está escrito: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. E nos versos 33 a 35 está escrito: Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Durante muitos anos, o ensino que foi ministrado na maioria das igrejas consideradas evangélicas a respeito dessa passagem era o de que Moisés colocava um véu sobre seu rosto porque o brilho era tanto que as pessoas poderiam se assustar. Ou seja, a intenção era de que as pessoas não fossem ofuscadas pela glória que estava no seu rosto. Muitos usaram essa passagem para tentar argumentar sobre a unção grandiosa que havia sobre Moisés e que o povo não podia suportar. Porém, nós não podemos pegar uma passagem bíblica e tirar conclusões se esse episódio tiver sido mencionado em outras passagens das Escrituras. E esse episódio em especial foi citado pelo apóstolo Paulo, nos dando uma outra compreensão desse assunto. Em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 13, Paulo escreveu o seguinte: Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. E no versículo 18, Paulo complementa: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando Paulo diz que nós não somos como Moisés, ele não está exaltando nenhuma qualidade do líder. Moisés foi, no entendimento de muitos estudiosos, o maior líder do Antigo Testamento. Mas a verdade é que Paulo está denunciando uma atitude incorreta de Moisés, que estava naquele momento usando o véu para que o povo não percebesse que a glória de Deus sobre a sua vida estava desaparecendo. A atitude de Moisés nos leva a refletir na atitude de muitos líderes que se escondem atrás de um véu, de uma fachada, tentando esconder das pessoas que a sua unção não é mais como antes, que Deus não usa mais a vida dele como usava. Só que, por uma questão de vaidade, eles preferem esconder o seu rosto das pessoas. A unção de Deus que havia sobre Moisés estava se esvaindo, e ele não queria que ninguém percebesse isso. Podemos entender que, a cada vez que Moisés entrava na presença de Deus, ele recebia da glória do Senhor. Mas quando ele saía, a glória ia se perdendo. Como Moisés já tinha aparecido para as pessoas com o rosto brilhando, ele queria manter aquela aparência diante do povo. Isso fala de homens e mulheres de Deus que já foram tremendamente usados, mas que por algum motivo não têm mais tanta intimidade com o Senhor, e mesmo assim querem manter as aparências. O ser humano tem uma tendência de não reconhecer as suas falhas e suas limitações diante das pessoas. Quantos cristãos que ocupam cargos de liderança em seus ministérios ou que simplesmente estão nos bancos da nossa igreja têm sangrado por dentro,
passando por lutas, dificuldades, enfrentando verdadeiras tempestades em seus lares, nas suas finanças, travando uma batalha violenta contra o pecado que os assedia, mas não têm coragem de tirar o véu. Queremos muitas vezes manter uma pose de super-heróis, como se nada nos atingisse, mas sabemos que até mesmo os heróis têm o seu ponto fraco. Se o seu brilho já não está como antes, essa mensagem é para te dizer que tudo bem se você não estiver suportando. Deus quer simplesmente que você reconheça suas fraquezas e pare de fingir que está tudo bem. Pare de se preocupar somente com a sua reputação. Procure pessoas que sejam da sua confiança e exponha suas fraquezas. Tiago escreveu que devemos orar uns pelos outros e confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Deus pode te perdoar quantas vezes for necessário, mas a vontade do Senhor é te curar definitivamente. E tem coisas que só a confissão é que vai te trazer a cura. Davi escreveu em Salmos 32 que, enquanto ele se calou, os seus ossos envelheceram e ele gemia diariamente, e até o seu humor foi alterado por causa do seu pecado. Mas houve um momento em que ele confessou suas transgressões. Daí então ele pôde se refugiar em Deus, ser preservado da sua angústia e receber do Senhor cantos de livramento. Deus quer restaurar a sua vida, mas para isso Ele quer que você retire o véu do orgulho, da vaidade, da hipocrisia, e que você se lembre de que a única aprovação que importa é a aprovação de Deus, e que a opinião dos homens de nada vai adiantar na reconstrução da sua vida. Quando Paulo escreveu que nós não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a sua face, ele estava dizendo que compreendia as consequências de se esconder e que por ter recebido esse entendimento, se considerava o menor dos homens, o mais miserável dos pecadores, aquele que carregava em si um espinho na carne, que sempre o impedia de exaltar a si mesmo. Paulo foi um cristão notável na história, mas conhecia e reconhecia suas fraquezas. Que eu e você sejamos assim também, conscientes das nossas limitações e humildes o suficiente para sabermos o momento em que não temos condições de ajudar ninguém e que, na verdade, precisamos é ser ajudados. Eu quero orar por você. Senhor, tira de nós o véu do fingimento, com o qual nós temos tentado encobrir as nossas fraquezas. Se a unção do Senhor não tem mais o mesmo brilho sobre a nossa vida, é porque de alguma maneira nos afastamos de Ti. Que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, e não o nosso nome, a nossa fama, o nosso ministério. Reconhecemos que não podemos receber coisa alguma se do céu não nos for dada. A glória, a honra, o poder, o domínio e a majestade pertencem a Ti. Somos apenas instrumentos nas Tuas mãos. Por isso, nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo dessa mensagem, coloque o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.